E no começo de tudo, vários alunos estão a caminho da escola em mais um dia normal em suas vidas. Mas de repente, um garoto chama a atenção de uma garota de cabelo curto e loiro, e diz que como monitor do comitê escolar, ele não pode deixar ela passar com esse tipo de roupa que ela está usando. No caso, a garota está usando uma saia muito curta e provocativa, algo inadequado para a escola, e a garota por sua vez o confronta, reclamando que todos os dias o garoto enche o saco dela, dizendo que não é da conta dele o que ela veste ou deixa de vestir. E ouvindo isso, o garoto diz que não é comum se vestir de forma tão provocativa para deixar a calcinha dela à mostra, e em seguida, ele até supõe que ela seja uma exibicionista. Nisso, a garota se defende, dizendo que apenas parece que dá para ver, mas ele a responde, dizendo que já viu mais de 2 vezes, dizendo que esse é o modelo de roupa provocativa que pode despertar desejo nos alunos ONUs. Então, a garota envergonhada diz para ele não olhar mais e parar de falar sobre despertar desejo. Além disso, ela chama ele de pervertido, e isso, ele pede desculpas e diz que é extremamente sexy. Então, a garota golpeia ele com um soco na barriga, e depois disso, ele diz que a violência é uma das violações da regra, falando que vai levar essa informação à escola, mas por conta daquele soco na barriga, ele acaba vomitando. Enquanto isso, na sala de aula, as amigas daquela garota estão conversando sobre o garoto da entrada da escola, e eles descobrem que o nome dele é Sakura Daimon, e isso, uma garota de cabelo curto e castanho diz para sua amiga exibicionista que se Sakura Daimon souber o nome turma dela, iria encher o saco da garota até nos intervalos. Em seguida, a garota de cabelo longo e roxo chama Korinata pelo seu sobrenome, e diz que o problema da garota não é que Sakura Daimon saiba o nome dela, e ao ver isso, Korinata se irrita com sua amiga e diz que também teria problemas caso ele soubesse seu nome, e de repente, o professor chama Korinata para as aulas de reforço de matemática. E ela por sua vez reclama por precisar estar naquelas aulas, pois ela só matou algumas, e de repente, para surpresa dela, Sakura Daimon entra na sala de reforço, e então ela fica com receio de encher o saco dela mais uma vez, mesmo ela não fazendo nada de errado, e isso lhe diz que as aulas de reforço só podem ser feitas em turmas. Portanto, Korinata não poderia estar ali sozinha fazendo as aulas. Sendo assim, Sakura Daimon passa os exercícios básicos para ela, e diz que ela estará liberada assim que terminar de resolver aquelas questões, e ao ver isso ela fica mais tranquila, mas ao ver que ele também vai fazer a tarefa, Korinata fica assustada, e então ela termina o exercício mais rápido do que ele, e vendo que ele está com uma dificuldade danada ali, ela pergunta se talvez ele seja burro, mas diz que pode ensinar matemática para ele, caso esse seja o caso, porém Sakura Daimon recusa a ajuda dela, dizendo que não faz sentido ter ajuda para resolver aqueles problemas de matemática. Mas com poucos segundos de conversa, Korinata consegue reverter o pensamento dele, então Sakura Daimon pede para ela o ajudá-lo, e já após eles acabarem as aulas de reforço, ele agradece pela ajuda dela, e diz que graças a ela ele conseguiu acabar a aula bem mais rápido. Ele então começa a ver ela de uma forma diferente. No caso, Sakura Daimon nota que ela é uma pessoa muito gentil, além de ser uma exibicionista, e quanto a ela, Korinata diz que não ajudou ele de graça. Então ela cobra que ele faça vista grossa para suas roupas na próxima vez, mas Sakura Daimon recusa a oferta e reforça que ela não pode entrar na escola desse jeito. Porém ele deixa claro que ela o ajudou a pensar de uma forma mais flexível, então Sakura Daimon permite que ela tenha uma saia com 5 centímetros acima do joelho. Como forma de agradecê-la pela ajuda, e ainda na conversa, Sakura Daimon diz que descobriu o nome real de Korinata. No caso, ele tenta pronunciar o nome da garota, mas pronuncia errado. E nisso ela diz que seu nome é Poemon, um nome que ela tentou ocultar o máximo por considerá-lo muito vergonhoso, e já ao seguir até o portão principal da escola, para poder ir embora, Sakura Daimon volta a chamar Korinata de Poemon, algo que a deixa irritada e faz ela golpeá-lo mais uma vez, e nisso, Sakura Daimon reconhece a força dela, mas diz que ainda assim é perigoso ela voltar para casa sozinha a essa hora da tarde, e ao ver isso, Korinata começa a zoar com ele, dizendo que ele pode acompanhar ela até a sua casa. Mas ela fala isso não querendo a companhia dele, mas Sakura Daimon interpreta como se ela estivesse falando sério e pede para acompanhar a garota, e já no caminho, Korinata pergunta o primeiro nome de Sakura Daimon, e ele responde dizendo que seu nome é Tougo. Nisso, Korinata tenta puxar mais assunto com ele, perguntando sobre a escola que ele estudou, e o garoto responde da forma mais seca possível, acabando com brilho nos olhos de Korinata. Porém, Sakura Daimon desabafa sobre seu pai ser rigoroso e fazer com que ele vivesse de forma totalmente regrada. E além disso, Sakura Daimon diz que seus amigos também reclamam dele, dizendo que é sufocante ficar perto do garoto, e o chamam de sem graça. E nisso, Korinata pergunta se ele não guarda mágoa de seu pai, pois ela guarda mágoa do seu pelo seu primeiro nome. E nisso,
Sakura Daemon pergunta por que ela não gosta do primeiro nome e ela por sua vez responde dizendo que é vergonhoso e não é um nome chamativo e se preocupa com esse poder atormentar ela para o resto da sua vida até a terceira idade. E mesmo ele achando o nome bom, Korinata não acha que combine com ela e sente que seus pais escolheram o nome por impulso. E no fim da conversa, a mãe de Korinata liga para ela deixando ela envergonhada pelo fato de Sakura Daemon estar ali escutando e isso ela se vira de costas para poder conversar com sua mãe com um pouco mais de privacidade. E a mãe da garota pergunta se ela vai querer queijo no hambúrguer e ela fica cheia de vergonha de dizer que sim, mas acaba gritando que quer queijo no hambúrguer. E assim que ele encerra a ligação, Sakura Daemon diz que ela é uma pessoa adorável e que seu nome combina com ela, mas Korinata então golpeia ele ficando envergonhada com o que ele tinha dito. E ao chegar em sua casa, Korinata diz que eles podem se chamar pelo primeiro nome e logo Sakura Daemon vai para sua casa depois de concordar. Mas ela fica surpresa em saber que ele mora muito perto da casa dela, pois ela ficou olhando para onde ele ia, então ela vai até lá perguntando porque ela nunca tinha visto ele antes. E acaba que ela lembra que ele chega primeiro que todo mundo na escola e também sai depois de todos. E já no outro dia, Korinata e suas amigas fazem um desvio do caminho da escola para poder beber um café, e nisso ela não para de pensar no Sakura Daemon. Então a amiga de cabelo curto diz que alguém viu Korinata e o Sakura Daemon voltando juntos para casa. Então ela fica sem jeito e nega essa informação a todo custo, mas de repente, o próprio aparece ali na janela da cafeteria, aparecendo em custo e dizendo que desvios na ida e na volta da escola são proibidos. Então ele diz que elas estão violando uma das regras e precisa do nome de turma de cada uma. Dito isso, elas falam seus nomes e turmam em um tom de deboche, mas então Korinata tenta dar um sinal para ele não revelar seu nome real. Porém Sakura Daemon não entende a piscadinha e acaba soltando o nome dela. E nisso Korinata joga um copo nele e diz que sabia que ele não entenderia o sinal. Mas também dá uma bronca nele para ele entender o lugar e a hora para poder falar o seu primeiro nome e pergunta se ele não ia fechar o portão hoje. Mas Sakura Daemon diz que tem um sistema de rotação, então ele ficaria livre naquele dia, e nisso as amigas dele também entram na zoeira e começam a brincar com a cara dela, dizendo que na época do fundamental elas chamavam de Korinata de Popoi. Afinal, elas também já sabiam do nome real da garota, porém ainda no fundamental. Korinata teve uma crise de identidade danada, então pediu para as garotas começarem a chamá-la apenas pelo seu sobrenome. Tendo dito isso, as meninas convidam Sakura Daemon para tomar um café com elas, dizendo que ele aparenta ser um cara muito gente boa para se conversar, e em seguida elas oferecem um café para ele, e Sakura Daemon aceita na maior inocência. Mas quando de repente ele nota que as garotas estavam tentando fazer ele ser um cúmplice, descumprindo a regra da escola de desviar a rota de casa, e assim que se dá conta disso, ele logo se irrita com elas. Porém as garotas começam a forçar ele a beber com elas, colocando a bebida na boca dele, e, ao ver que não estão conseguindo fazer isso, as duas pedem para Korinata ajudá-las, colocando café na boca de Sakura Daemon, mas ela então fica envergonhada só em cogitar fazer isso, pois aquele café era o que ela tinha colocado à boca, então no desespero ela bebe tudo, e manda a própria boca no processo, e no caminho com suas amigas, Korinata diz para elas esperarem por ela, pois ela vai atrás de Sakura Daemon para pedir desculpas pelo que ocorreu na cafeteria, e nisso ela explica que suas amigas não são mais pessoas, afinal aquele é o jeito delas, e Sakura Daemon por sua vez diz que está tudo bem quanto a isso. Porém ele deixa claro que elas podem tomar uma advertência na próxima vez que forem pegas comprando lanches após a aula, e nisso Korinata se prepara para agradecê-lo, mas antes que pudesse fazer isso, as amigas dela aparecem do nada e então perguntam se elas podem sair para tomar um chá depois que estiverem em casa, e nisso Sakura Daemon responde que sim, e ouvindo isso as garotas se empolgam e pedem para ele ir tomar um chá junto com elas qualquer dia, e nisso Korinata fica com muitos ciúmes, e então uma delas provoca a garota, dizendo que não irão roubar quem ela tem interesse, e já no dia seguinte as garotas começam a correr pelos corredores da escola, indo até a cantina para comprar comida. Mas Sakura Daemon chama a atenção das garotas por estarem correndo no corredor e lembra a elas que isso também é contra as regras, e durante a corrida a Kina acaba caindo da escada, mas ela é segurada por Izubut, que faz parte do comitê de saúde, e ao ver isso Izubut grita com a Kina ficando irritado com elas. Mas mesmo assim ele fica preocupado com a garota e pergunta se ela se machucou, e ao ver isso Korinata entra no meio e fica indignada com a forma dele falar com elas. Mas então Sakura Daemon chega e agradece por ele ter ajudado a Kina, e ao apresentar Izobushi a elas, ele mostra seu jaleco e Korinata ironiza falando que aparenta ser o uniforme de gangue, mas após isso Izobushi faz uma reclamação ao Sakura Daemon e diz que ele deveria estar repreendendo as meninas por correrem nos corredores da escola. Mas ao ouvir isso, Sakura Daemon rebate dizendo que Izobushi também não foi salvar a Kina a tempo dela se ferir e não se preocupou com a garota, pois antes dela cair, ela aparentou ter torcido o pé. E nisso ele volta a falar até a garota chamando ela de idiota.
pois ela não falou para ele que tinha torcido o pé, e nisso ele leva ela correndo até a enfermaria. Enquanto pergunta se ela está se sentindo dor, mas leva ela no seu colo, e embora ela responda que não, Izobushi alerta todos para saírem da sua frente, pois ele está com o paciente em estado grave nos seus braços, e ao ver isso Korinata diz que aquele cara completamente doido lembra Sakura Daemon de certa forma. E ao ver isso ele diz que Izobushi apenas leva o seu trabalho muito a sério e por isso pode passar essa impressão um tanto quanto estranha, mas no dia seguinte, os alunos descobrem que Izobushi era um ex-encrenqueiro que vivia arrumando confusão na escola. Porém Korinata continua achando Izobushi um cara barra pesada do mesmo jeito que antes. E nisso Tazaki a corrige dizendo que agora Izobushi é um cara sério e muito dedicado ao seu trabalho. E além disso, Tazaki diz que o jeito que ele carrega os alunos como umas princesas até a enfermaria também é uma marca registrada dele que muitas garotas gostam e tem até alguém ali do lado que já virou fã dele. E nisso mais tarde. Já no pátio da escola, Korinata se imagina sendo carregada por Sakura Daemon, mas logo limpa sua mente em relação a isso e se questiona de onde veio essa visão estranha. E nisso ela segue a palestra da escola normalmente até que do nada, ela vê que está todo mundo com bastante calor e tem gente começando a se sentir mal, e ela também percebe que está começando a ficar zonza. E assim que percebem isso, Izobushi aparece ali chamando a atenção e dizendo que vai entregar Rigial para a galera se refrescar rapidamente, porém Sakura Daemon corre em direção a ele para poder ajudar o garoto, e nisso eles saem correndo entregando aqueles lencinhos para todo mundo. Mas então enquanto o poema também estava passando mal, ela cai no braço das suas amigas, e eles vendo isso, correm até a garota para poder entregar o lenço para ela. Mas Izobushi diz que acabou com todos e não tem mais um. Mas mesmo assim, eles continuam correndo até a garota para levar ela até a enfermaria. Mas o poema simplesmente dá um soco nos dois e vai sozinha até lá, pois ela prefere se arrastar até a enfermaria do que passar a vergonha de ser carregada daquele jeito. E já no dia seguinte, Korinata é abordada por Sakura Daemon que volta a reclamar dela dizendo que a garota está com a saia muito mais acima do joelho do que os 5 centímetros que ele autorizou. Nisso a Korinata começa a meter o louco com força e diz que ele deve medir a altura da saia dela se quiser poder falar alguma coisa. E eu veria se ele prontamente se coloca à disposição para medir a saia dela com seus próprios dedos. Nisso, Korinata se irrita com ele e volta a bater no garoto tacando para longe, e já seguindo para a sala de aula, Korinata é importunada por suas amigas mais uma vez. Então Dazaki diz que ela deveria namorar com Sakura Daemon logo, já que os dois só vivem brigando. E embora elas estejam falando isso em tom de zoeira, elas dizem estar feliz por Korinata estar se dando bem perto de um garoto. Afinal, ela agia como uma assassina de garotas e batia em qualquer moleque que tentasse se aproximar dela no Fundamental 2. E já em outro momento, Korinata caminha pela escola e fala sozinha sobre suas amigas estarem assim com ela por culpa de Sakura Daemon. Mas ele acaba ouvindo e então pergunta para onde ela está indo. E Korinata responde dizendo que vai para a biblioteca. Nisso, ele se lembra do que Dazaki lhe falou a respeito de Korinata ir para a biblioteca tirar uma soneca. Nisso, Sakura Daemon aconselha ela não dormir demais ao ponto de não conseguir dormir à noite, e Korinata por sua vez se irrita e diz que o sono dela não é da conta dele. Mas ainda assim Sakura Daemon diz que se preocupa com o sono de suas alunas, pois é o dever dele manter a ordem e a disciplina do colégio. E já seguindo para a biblioteca, Korinata está procurando um bom livro para poder ler. E por mais que ela tenha ido até o lugar apenas para dormir, ela também está gostando de ler livros bons. Nisso, ela olha para o alto de uma prateleira de livros e acha um que chamou a sua atenção, mas Korinata não consegue alcançar, e nisso, Tsukishima pega o livro para ela e diz que essa prateleira é realmente difícil de alcançar os livros, e logo ele pergunta se era aquele livro que Korinata estava querendo pegar, e ela por sua vez o agradece. Porém Tsukishima diz que ela não precisa agradecer pois ele se sente honrado em ajudar a bela adormecida e Korinata logo desconfia desse jeito de falar dele, mas percebe que ele é só mais um monitor esquisito. Um monitor da biblioteca. Eu notarei isso que o Hinata reclama do fato de nenhum monitor daquela escola ser uma pessoa normal. Então, Tsukishima diz que costumava ver o Hinata dormir em nenhum canto específico da biblioteca. Nisso, a garota se sente desconfortável por descobrir que alguém estava vigiando enquanto ela dormia. Nisso, Tsukishima diz que há uma grande quantidade de livros para o Hinata ler por ali, pois quando ela fica imersa nos livros, se parece com uma obra-prima exposta em um museu. E já enquanto eles conversam, algumas garotas se aproximam de Tsukishima, pedindo por recomendações de livros para poderem ler. Enquanto Hinata, ela decide ler o livro que pegou do alto da prateleira. Então, mais tarde, o Hinata e Sakura Daemon ficam conversando sentados em um banco. E quando ela conta sobre Tsukishima, ele diz que o conhece. Nisso, o Hinata diz que talvez irá pedir mais recomendações de livros para ele. Mas logo, Sakura Daemon pergunta se ela não ia até a biblioteca para dormir, pois era o que ela costumava fazer.
No entanto, o Hinata diz que atualmente ela tem ido à biblioteca para poder ler os livros. E ao ouvir isso, Sakura Daimon fica feliz em descobrir mais lados de Korinata que ele não conhecia. E isso faz Korinata ficar envergonhada. E dito isso, Sakura Daimon decide que irá com ela ver o Tsukishima, aproveitando que ele é da mesma sala que o garoto. Porém, assim que ele chegou na sala para ver o garoto, eles notam que Tsukishima agora é um nerdola gordão totalmente diferente do que Korinata viu na biblioteca. Nisso, ela reclama com Sakura Daimon, dizendo que ela não conseguiu falar com o cara errado. E quanto ao Tsukishima, ele se irrita ao ver que os dois atrapalharam a leitura dele para ficarem flertando à sua frente. Então diz que é o verdadeiro Tsukishima. Sim. E nisso, Korinata insiste em dizer que aquele cara é uma pessoa totalmente diferente de quem ela conheceu na biblioteca. E já em outro momento, o Tsukishima aparece no balcão de livros em sua forma de bibliotecário exibido. E embora não pareça, ele se descreve como um cara introvertido e segue chamando Korinata de bela adormecida. E o Tsukishima, em seguida, pede para ele parar de chamá-la dessa forma enquanto Sakura Daimon. Ele também fica confuso quanto a isso e pergunta o porquê de ele chamá-la dessa forma. Isso, Tsukishima diz que passou a chamá-la, sim, após ver que ela só vinha à biblioteca para poder dormir e viver arrancando alto. E ao ver isso, Korinata fica totalmente envergonhada e Sakura Daimon pede para Tsukishima retirar o que ele disse, mas acaba se atrapalhando dizendo que mesmo ela arrancando alto, Korinata continua sendo uma garota muito fofa. E nisso, ela se irrita mais ainda com ele e também manda Sakura Daimon parar de falar. E logo ela percebe que não há monitores decentes por ali. Enquanto isso, Tsukishima vai até alguns livros e diz que irá recomendar um bom para Sakura Daimon, mas durante a conversa, ele questiona o porquê do garoto estar fazendo patrulha na hora do almoço. Afinal, isso dá a entender que ele sequer tem amigos. Ao ver isso, Korinata manda Tsukishima parar e diz que ele está sendo muito maldoso com esses comentários. Porém, Tsukishima continua e diz que Sakura Daimon quer ler um livro na hora do almoço, ao invés de patrulhar os outros alunos. Enquanto a Korinata volta a falar para o garoto parar com aquele nisso, Tsukishima começa a zombar dela também, dizendo que ela está tentando defender o namorado. Mas ao ver isso, Korinata logo se irrita e pega Tsukishima pela blusa e o joga para fora da biblioteca. É assim que ele pisa fora do local. Tsukishima volta a ser aquele mesmo nerdola de antes, como se tivesse desfeito a super transformação do cara. E ao se encontrar com Sakura Daimon no terraço da escola, Korinata diz que lidar com monitores não é uma tarefa muito fácil, e isso também vale para o próprio. Enquanto a ele, o garoto fica um pouco quieto, o que faz Korinata se questionar se ele levou para o coração o que ela acabou de dizer. E Sakura Daimon diz que não, porém ele acredita que Tsukishima falou a verdade quando disse que ele não tem amigos, e isso é algo que preocupa um pouco. Enquanto a Korinata tenta acalmar ele, dizendo que os dois são amigos sim, e ao ver ela sendo tão gentil com ele, Sakura Daimon agradece a boa vontade dela em tentar deixá-la mais alegre. Então outro dia, no horário de almoço, Korinata entra em desespero, pois não achou sua comida que foi preparada por sua mãe. Afinal, ela tem certeza de que não esqueceu em casa, e de repente Sakura Daimon aparece e ao assustar Korinata, ele diz que é estranho vê-la sozinha, e ela responde dizendo que gosta de passar um tempo sozinha enquanto come. Mas logo ele percebe o que estava incomodando ela, e diz que vai procurar imediatamente afinal sua comida foi preparada com carinho por sua mãe. Mas Korinata diz que não precisa dizendo que ela pode apenas ir até a cafeteria, e nisso, na procura do almoço de Korinata, Sakura Daimon dá uma olhada em suas coisas, e não está lá, e isso ela diz que não se lembra de ter tirado da sua mochila. Então Sakura Daimon nota que as coisas estão começando a ficar suspeitas, porém ele tenta parar de ter esse tipo de pensamento, pois não quer acreditar que os alunos possam roubar uns aos outros. Meu amigo, quando eu estava no ensino médio, um lápis meu caiu, ele caiu da minha mesa pro chão. Ele deu apenas um kick no chão, foi dar um kick e ele desapareceu, para você ter noção. Ainda bem que tu não tá no Brasil. Enquanto é com Rinaldo, ela acredita que não há nenhuma chance de terem roubado a marmita dela, afinal, ninguém faria algo do tipo. E além do mais, ela deixa claro que não se importa com o que aconteceu com a comida dela. No entanto, Sakura Daimon persiste nisso, pois quer descobrir o que realmente aconteceu com a sua comida, e eles tentam refazer os passos dela, tentando recriar tudo o que aconteceu de manhã até agora. Durante o caminho, Sakura Daimon se lembra que o primeiro lugar que ela foi era a enfermaria, portanto, eles decidem ir imediatamente até o local, e chegando lá, eles se deparam com Izubushi, que confirma que ela esteve lá mesmo. Afinal, Izubushi deu os curativos para ela quando Korinata foi até a enfermaria naquele dia mais cedo. Porém,
A garota deixou os curativos para lá tentando se curar sozinha. E para isso, ela usa os ensinamentos que aprendeu com os pais dela. Ao ver aquilo, Izubushi reclama com a garota e diz que aquele método é algo do século passado. E voltando ao presente, Izubushi diz que não irá dar mais nenhum curativo para a garota, já que ela negou o que ele tentou dar para ela. E Sakura Daimon pergunta se teve outro aluno que foi ali antes dela. E Izubushi diz que ela foi a primeira. Então Sakura Daimon diz que não terá mais pistas na enfermaria e que eles devem seguir adiante. Então, eles seguem para a biblioteca. E Tsukishima diz que a ideia de alguém ter roubado a comida dela é um pouco exagerada. Porém, Sakura Daimon diz que Kohinata talvez possa ter algum stalker. Nisso, Tsukishima começa a rir da cara deles, dizendo que essa possibilidade é quase inexistente, e ao ouvir isso, Kohinata agride ele e deixa a biblioteca. E nisso, Sakura Daimon se questiona para onde eles podem ir agora. Afinal, eles já exploraram praticamente a escola inteira. Nisso, Sakura Daimon pergunta qual foi o outro lugar que ela esteve naquela manhã, e Kohinata envergonhada diz que não é um lugar importante, mas ele insiste em saber. Então ela confessa que estava no banheiro, e ao ouvir isso, Sakura Daimon comenta que é estranho levar mochilas com comida para dentro do banheiro, e isso a deixa mais envergonhada ainda, ao ponto de Kohinata descontar tudo dando um tapa no garoto. E nisso, Sakura Daimon pensa mais sobre a possibilidade de alguém ter roubado o almoço dela, mas logo se lembra que isso seria algo praticamente impossível por conta das salas serem trancadas, e além disso, Kohinata diz que ficou o dia todo na sala, portanto, ela não consegue pensar em nenhum outro lugar que alguém poderia tê-la roubado, e quando ela encontra Sakura Daimon, ele se lembra que ela costuma dar a volta por aquele corredor para poder ir até a sala dela, portanto, acredita que eles deveriam procurar por ali. Enquanto eles procuram, eles passam por algumas hortênsias, e Kohinata começa a elogiá-las dizendo que elas estão bem floridas naquela época do ano, e ao descobrir mais esse lado dela, Sakura Daimon diz estar feliz por isso, enquanto ela, Kohinata, nota seu estômago roncando e diz que vai até suas amigas para poder comer alguma coisa, e nisso, ela convida Sakura Daimon para poder ir junto, afinal, os dois não comeram nada, e nisso, ele pede desculpas por não ter ajudado muito, mas ao seguirem até as amigas de Kohinata, Tazaki diz que eles tiveram um trabalho desnecessário procurar a marmita dela em todos esses lugares, e ao ver ela citando todos esses lugares em que eles estiveram, Sakura Daimon começa a desconfiar da garota, e pergunta como ela sabia disso tudo, e nisso, Tazaki diz que já estava com Kohinata desde aquela manhã, portanto, é natural que ela saiba dessas coisas. Porém, Sakura Daimon escala as coisas, dizendo que Tazaki é a responsável por roubar a comida da garota. E ao ver isso, Tazaki entra no personagem dizendo que foi ela mesma que comeu a comida de Kohinata, mas logo em seguida, a mãe da garota vai até a escola com a comida dela, e diz que acabou se esquecendo de colocar na mochila da garota. Porém, assim que a Kohinata vê o tema da comida dela, ela se ira com sua mãe. Afinal, ela fez a marmita dela com o tema de garotas mágicas mais uma vez, algo que faz as amigas delas começarem a rir da cara de Kohinata. Porém, em outro momento, Sakura Daimon tranquiliza Kohinata dizendo que assistir a garotas mágicas não é vergonha nenhuma, afinal, ele também costumava assistir isso com a sua irmã mais nova, e além disso, rediz que aquele almoço fofo também combina muito com ela, e isso deixa Poncoides ainda mais envergonhado. O bom é que o Prota simplesmente não tem nenhum tipo de vergonha de gritar para o mundo que gosta dessa tonta que não percebeu ainda, ele tá gritando para todo mundo ouvir, e espero que isso dê certo. Se você quiser a continuação, não esquece de deixar o like, se inscrever e também comentar aí embaixo que é muito importante,